Tá certo. Vou dar início aqui, tá? Bom dia, pessoal. A gente está aqui na reunião aberta. Eu me chamo Francisco, sou da quinta fase de História. Estou participando da comissão eleitoral junto com a Sara, com a Sariane também, e com o João, que não pôde estar presente hoje. Primeiro, eu queria pedir desculpa por estar fazendo essa reunião online. Acabou que a gente não conseguiu, nem a gente da comissão e nem o pessoal da chapa conseguiu achar um horário que ficasse bom para os dois para fazer presencialmente, que era a nossa ideia. E o online veio para não deixar de ser feito, né? Eu fiz um roteiro para a gente poder dar sequência aqui na reunião e daí vou estar passando para vocês. Daí, se alguém tiver alguma consideração a fazer, pode abrir o microfone e pedir fala. Eu separei aqui uma fala inicial da chapa de 15 minutos para estar expondo as propostas, e daí a gente faz um bloco de perguntas, a abertura de 5 falas para quem quiser aqui da reunião tá tirando as dúvidas, perguntando para a chapa, questionando sobre as propostas. Essas falas eu separei 3 minutos para cada um. E daí o direito de resposta da chapa eu coloquei em 5 minutos. E daí eu pensei em fazer pergunta e resposta, né? Então, 3 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta, e daí vai na sequência. Também separamos aqui, a comissão separou algumas perguntas para fazer, então, caso não tenha muitas perguntas e daí sobra um pouco de tempo, a gente vai estar fazendo as perguntas que a gente separou. E antes disso, a gente vai estar fazendo a leitura também das perguntas que foram enviadas pelo Google Forms, que foi aberto ontem. E eu coloquei um limite, um teto máximo de 10 perguntas a serem feitas, então a gente vai dar preferência para as perguntas que forem daqui de dentro da reunião e as perguntas enviadas, né? Mas daí, caso tenha mais perguntas aqui, a gente retira as perguntas da comissão e tem um máximo aí de 10 perguntas. Alguém tem alguma consideração para fazer? Algum pedido? Se não, eu passo a fala para a chapa, tá fazendo uns 15 minutos. Só antes, a Sari, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Tá, a Sari vai ficar com o controle do tempo, então quando tiver ali faltando uns 3 minutos para dar os 15 minutos total da fala do pessoal, tu pode abrir o microfone e falar que tá faltando os 3 minutos, só para também eles terem esse controle de tempo, esse feedback. Tá bom? Ok, tranquilo. Pode. A chapa tá com a Só uma palavra, então. dúvida, Chico. Pode falar. Consegue transmitir o cronômetro para ficar mais fácil para a gente ter esse controle do tempo? Sari, tu consegue? Eu acho que ela tá pelo celular. Ah, mas se não der também, tudo bem. Aí eu coloco aqui no meu cronômetro também para eu ter esse controle. Eu Tá. tô pelo celular, eu não consigo transmitir pra vocês. Deixa eu ver aqui, mas não. Tá, eu boto aqui também, daí não tem problema. Beleza. Então com a palavra. Tô conseguindo me ouvir tranquilo? Deixa eu começar aqui. Então, bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Só queria começar, que é muito estranho falar assim para um monte de telinha, seria muito melhor se fosse pessoalmente, mas como o Chico colocou, a gente não conseguiu, porque o pessoal da chapa trabalha, o pessoal da comissão também trabalha, aquela vida estudantes que trabalham, né? Isso também já vem muito do caráter da nossa própria chapa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai primeiro se apresentar, quem nós somos. Então, eu sou Felipe Belletti, eu sou da quarta fase, eu sou de São Paulo, eu vim para Santa Catarina para eu fazer faculdade ali na UDESC, e aí vou passar para a Thaís se apresentar também. Gente, eu tô doente, então eu não vou poder falar muito.
Mas eu sou a Thaísa, eu sou licenciando em História, estou na 6ª fase, estou como vice-presidenta ali, né, do centro, ali na chapa. Eu também sou estagiária no Núcleo Institucional de Ações Afirmativas e Diversidades aqui da UDESC, UNIAD, que é vinculado à SAI, e também sou bolsista de extensão aqui no AIA. Sou cofundadora da Semana Acadêmica Negra e Indígena e sou da comissão da Semana Acadêmica de História. Eu esqueci de falar, mas eu sou o presidente da chapa. A chapa também tem o Caetano, que ele é da primeira fase, ele está na parte da comunicação. Tem o Jason também, que ele é da 2ª fase, ele está na parte de tesoureiro, e o Raul, que é da 4ª fase, ele está sendo como secretário. Eles não conseguiram participar, por isso que estou fazendo a apresentação deles. Hoje eu sou o coordenador geral do DCE, Antonieta de Barros, o DCE da UDESC, e também construo o Movimento Correnteza. Bom, a nossa chapa, ela parte do princípio onde a gente buscou organizar uma chapa que tenha pessoas de diversas fases do curso, para que a gente tivesse diferentes perspectivas do curso também, que isso contribuiria para a gente fazer as nossas propostas. Então, a gente entende o centro acadêmico como sendo aquela ferramenta que, além de ser uma forma dos estudantes serem, enfim, representados, ele também é aquela entidade que deve mover as principais lutas dentro e fora da própria UDESC, por tudo aquilo que perpassa a nossa vida acadêmica. Então, o centro acadêmico, além de fazer aquelas lutas para dentro do curso, ele também tem que estar envolvido nas pautas do próprio movimento estudantil da própria universidade. E por que o nome da chapa é Hora de Lutar? Porque a gente acredita que, no tempo presente, cada vez mais a extrema-direita e o fascismo têm se mostrado nacionalmente e, enfim, internacionalmente. E um centro acadêmico de história tem que estar atentos a todos esses ataques que o nosso curso vem sofrendo, os historiadores e os professores e professoras, que são os que principais sentem esses avanços na pele. Então, em tempos de pós-verdade, cada vez mais o historiador tem sendo visto como deslegitimado o seu ofício. Então, cada vez mais tem grupos de extrema-direita e negacionistas fazendo fake news históricas. Então, a gente tem que estar atento a isso. E também a gente buscou alguns dados muito, muito interessantes, que também foram fundamentais para que a gente fizesse as nossas propostas. Um desses dados é um dado que foi feito pela Semesp em 2024, que 1 a cada 3 egressos do curso, eles estão desempregados. O curso de História hoje é o curso no Brasil que mais tem pessoas formadas que estão sem emprego. E isso faz a gente se questionar, então, quais são as perspectivas que nós, como futuros historiadores, temos hoje no mercado de trabalho. Porque a gente se dedica, no mínimo, 4 anos do curso, e a gente sabe que não é fácil, e quais são as nossas perspectivas para quando a gente estiver formados. E o centro acadêmico também tem que trazer esses debates, porque, afinal de contas, a gente está ali se dedicando para a gente, no futuro, ser bons profissionais, e para isso a gente precisa ter emprego. Então, por isso que a gente também trouxe esses dados, para que a gente consiga pensar as nossas propostas indo nesse viés de trazer esses debates, quais são as nossas perspectivas como futuros profissionais. Além do mais, também, muitos aqui são futuros professores e professoras, e hoje, enfim, a escola pública, como um todo, tem sendo cada vez mais desmontada, sendo cada vez mais precarizada. O novo ensino médio traz isso de uma forma muito concreta, onde o ensino de história, principalmente, tem cada vez mais sido visto como uma coisa dispensável, não sendo aquele ensino que é necessário para que os estudantes, os adolescentes, enfim, as pessoas vejam o mundo de uma forma crítica, vejam o mundo de uma forma desnaturalizada, não sendo aquele mundo natural, que é o que a gente aprende muito no curso de História. Então, esse desmonte também da, enfim, educação pública como um todo, também afeta a gente como futuros professores e professoras. E também, isso vem de encontro também com uma precarização e desvalorização dos próprios professores. Hoje o professor sofre de uma carga horária muito grande,
baixos salários, e essa precarização no próprio ensino também dificulta que nós demos aulas que façam os alunos refletirem o mundo ao seu redor. Então, a gente também acredita que é hora de lutar para que a educação pública seja uma educação boa, onde a gente, como futuros professores e professoras, tenhamos um bom espaço para que a gente consiga pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Mas a gente também sabe que os problemas não vêm somente depois que a gente se forma. Dentro da própria UDESC já tem vários problemas, e eu acho que aí que é os pontos principais da chapa. A gente sabe que, enfim, o governo hoje é um governo de extrema-direita. O Jorginho Melo e a sua ala da direita e extrema-direita cada vez mais vem querendo o desmonte da nossa UDESC, vem cada vez mais querendo que a privatização seja uma certa alternativa, e isso se demonstra de diversas formas. Uma dessas formas é o programa Universidade Gratuita, que eu acho que todo mundo aqui já sabe muito bem como que é esse programa, que é um programa que só em 2024 ele destinou cerca de 90% do orçamento da UDESC para faculdades pagas, dando bolsas de estudo, inclusive para pessoas que têm uma renda de R$1 bilhão. Ou seja, enquanto a gente ali na UDESC está sofrendo com falta de permanência, um RU a R$5, um PROP que não tem valores que de fato estão de acordo com é viver em Florianópolis, a gente tem milionários ganhando bolsas em faculdades pagas. Isso demonstra esse caráter de como o governo, enfim, do Estado está tratando hoje a UDESC. E o centro acadêmico tem que estar também nessas lutas para que tenha mais permanência, para que a UDESC seja essa universidade pública, gratuita e de qualidade que a gente sabe muito bem que ela é. Então, a chapa também se propõe a estar nas principais lutas que perpassa a permanência, como a diminuição do RU, para que um preço que de fato seja acessível, porque R$5 ainda não é um preço de RU. A gente tem a UFSC, como exemplo, que tem a R$1,50, e também a busca para que se volte os estudantes que são baixa renda não pagarem o RU, porque hoje já tinha essa política, e a UDESC, como teve essa diminuição, eles tiraram essa política de quem é baixa renda não pague mais o RU, como se R$5 fosse o suficiente e todo mundo consiga pagar. Também aquelas lutas que já é de praxe, assim, do próprio movimento estudantil ali da UDESC, que é a moradia estudantil, um PROP que de fato tenha valores condizentes de como é morar em Santa Catarina, que hoje Floripa é uma das capitais mais caras do país, tanto para moradia quanto para a cesta básica. E também aquelas lutas que perpassam a nossa vivência como estudante e como trabalhador. Então, aquela luta para que se abaixe a escala 6x1. Enfim, todas essas lutas que perpassam a nossa vida dentro da faculdade. Vou agora, mais principalmente para as propostas, que eu acho que é o principal, assim, só quis dar esse parâmetro geral de como a chapa entende que é um centro acadêmico e quais lutas ele tem que tocar. Então, uma proposta que a chapa pensou, que acho que é uma coisa que é fundamental para o movimento estudantil hoje, a gente vai buscar articular o DCE e os centros acadêmicos para que se busque uma certa revisão da norma 045 de 2015, uma norma que dita como é feito o abono de faltas hoje na UDESC. Hoje, o que nos é colocado é que se o estudante ele está doente, ele vai no médico e tem o atestado médico, ele não abona a falta. E isso é um absurdo, porque como que o estudante que está doente vai ir para a aula? Não tem como. E, mesmo assim, ele recebe falta. E hoje a gente entende que um alto número de certas reprovações, isso, de uma certa forma, expulsa o estudante. Hoje, um estudante que, enfim, reprova, as chances dele sair do curso é muito alto. Então, a UDESC, revendo isso, também é uma política de permanência. A segunda proposta, que eu acho que é uma proposta que perpassa aquilo que eu estava falando sobre quais são as perspectivas para o curso de História hoje, a gente vai entrar em contato com os centros acadêmicos de História da UFSC e da UFFS, a Fronteira Sul,
para que são as faculdades públicas de Santa Catarina, para a gente fazer o primeiro encontro estadual de estudantes de história de universidades públicas. Então, é o encontro de estudantes de história das faculdades públicas de Santa Catarina, para que a gente discuta, então, quais são essas perspectivas para o curso de História, tanto em Santa Catarina quanto nacionalmente, vendo, então, cada vez mais esse avanço da extrema-direita em faculdades públicas, cada vez mais querendo esse desmonte, e também para que a gente debata os diferentes currículos de curso, para que a gente repense como está sendo o ensino de História hoje nas universidades públicas. A terceira proposta é a gente organizar a festa do Cali. A última gestão até tentou fazer um grupo de trabalho e tudo mais, só que a comunidade acadêmica não se demonstrou muito interessada, porque não tiveram muitas pessoas querendo participar, mas isso também vem daquilo de que hoje o estudante ele trabalha e estuda, então em que momento ele vai achar tempo para estar fazendo uma festa, mas a nossa gestão, a nossa Só chapa, para no caso... avisar que faltam 3 minutinhos. Beleza, talvez eu passe um pouquinho assim, mas a nossa chapa, então, se propõe a estar fazendo essa festa junto com os estudantes, para que a gente pense esse momento de lazer e também integração entre os próprios estudantes do curso, que hoje é uma coisa que não tem muito, né? Acho que a gente conhece poucas pessoas de outras fases, então acho que o estudante também tem que ter esse direito à cultura e lazer. A outra proposta, que também perpassa tanto a permanência como mais espaços de conhecimento, é estudar a possibilidade, porque a gente vai ver se é possível, mas a gente vai buscar estudar a possibilidade de se criar um grupo PET do curso de História. Hoje na FAED tem o grupo PET da Geografia, e para quem não conhece, o PET ele é um programa do governo federal, onde ele é um programa onde tem grupos de estudos com um professor tutor, onde debatem questões do curso, questões extracurriculares, mas é um espaço que melhora a formação acadêmica dos estudantes que fazem parte. E o PET, ele é custeado pela CAPES, então ele também dá bolsas de estudo para os estudantes, né? Então, naquele valor de R$700, que é o do governo federal. Então, além de ser um espaço de buscar mais produção de conhecimento para o curso, também é que mais estudantes que precisam de bolsa para se manter vão ter mais essa possibilidade de grupo para se ter as bolsas. A outra proposta também é a carteirinha estudantil do Cali. Hoje a gente sabe que o DCE já faz a sua carteirinha, mas o centro acadêmico a gente sabe que ele é autofinanciado, ou seja, os próprios estudantes que financiam o centro acadêmico. Então, a gente pensou em criar uma carteirinha, que é a mesma coisa que o DCE já faz, de fazer uma parceria assim, com o DCE, para que a gente consiga fazer uma carteirinha, que eu não estou com a minha aqui, mas no verso da carteirinha do DCE tem ali DCE, Antonita de Barros, a artezinha atrás. E o curso de História ter uma arte própria do curso, onde a gente vai buscar fazer um concurso entre os estudantes, para já ter esse engajamento para o pessoal querer fazer a carteirinha, e fazendo essa parceria, parte do dinheiro vai para o caixa do CA, para que a gente consiga, então, fazer essa movimentação de caixa. Como a última gestão fez o concurso de camiseta, a gente pretende continuar com o concurso, que a gente entende que é importante também para os estudantes terem se sentirem representados pela camiseta do curso, que é muito importante. A gente vai buscar contribuir mais para a semana acadêmica. A gente sabe que hoje é uma comissão que faz a semana acadêmica, mas o centro acadêmico também pode estar participando mais ativamente nisso, no sentido de fazer uma maior mobilização para que os estudantes queiram participar da semana acadêmica, que é uma semana acadêmica feita pelos próprios estudantes, para os próprios estudantes. Então, é muito importante esse momento também, que também serve como um momento de integração entre as pessoas do curso. Uma outra proposta também, que eu acho que é uma das mais importantes, assim, a gente vai buscar, com o Centro Acadêmico de Pedagogia, ou de Geografia e Biblioteconomia, de buscar reativar o DAON.
o diretório acadêmico 8 de maio, que é um diretório acadêmico da FAED, e que a gente acha que no momento presente, com os ataques que a UDESC vem sofrendo, o movimento estudantil cada vez mais vem sentindo essa necessidade de estar organizado. Então, a gente reativando o DAON é mais uma ferramenta de luta e também um momento de engajamento e mobilização para os estudantes que quererem estar mais presentes também no movimento estudantil. A gente vai buscar também revitalizar o mural do Cali, que é aquele mural que tem na FAED, que é que é um espaço muito significativo, que é um espaço físico do Cali, isso não é qualquer coisa, e a gente precisa dar muito valor nisso. Então, a gente vai buscar revitalizar aquele mural para que também seja um momento de comunicação, tanto do Cali com os estudantes, mas também entre os próprios estudantes. Então, os estudantes que quiserem divulgar algum seminário, algum grupo de trabalho, algum grupo de pesquisa, algum evento, vai ter esse espaço para fazer essa divulgação física. E também uma melhor articulação com a atlética. Então, naquele mesmo sentido de que a gente entende que o espaço de cultura e lazer, ele é essencial dentro da formação acadêmica também como espaço de permanência, então ter essa melhor articulação com a atlética da FAED, tanto em busca de mais eventos que perpassa a saúde, como o esporte, que também é essencial, mas também eventos de lazer e cultura, que a gente entende que é fundamental, porque a atlética hoje, ela traz aquele senso de comunidade entre os diferentes cursos da FAED, então tem aquela certa integração maior. Mas eu acho que essas são as nossas propostas principais. Como eu falei, a chapa, ela se pretende fazer um centro acadêmico presente no dia a dia de cada estudante, então sendo uma... Felipe, desculpa cortar, mas já deu o tempo. Tá, eu já vou finalizar. Então, ser uma gestão que seja acolhedora, uma melhor integração, e que os estudantes se sintam representados e fazer aquela mobilização para que cada vez mais pessoas queiram estar participando do CALI, porque o próprio estatuto coloca que todos os estudantes são membros do CALI. Então, a gente vai buscar fazer esse maior engajamento para que todo mundo participe. Mas acho que é isso. Fechou. Muito obrigado, Felipe. Agora a gente vai fazer a abertura para quem está aqui na reunião, se tem vontade de fazer uma pergunta. Tá garantido 5 falas e 3 minutos para cada fala. Alguém tem interesse? O Léo se inscreveu. Eu vou anotando aqui quem for se inscrevendo, pode tanto mandar no chat quanto levantar, abrir a câmera, levantar a mão. Ninguém mais? Pode falar, Leonardo. Sari, tá com tempo? Sim, tudo certo. Pode começar. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Todos e todas. Queria parabenizar esse pessoal que se organizou aí para continuar com o CALI, né? Acho que é muito importante isso, né? Nossa faculdade, como eu disse aquele dia na reativação do CAUGE, o nosso centro é o mais antigo, né? Então, a gente tem uma tradição de movimento estudantil e é importante que ele se mantenha, né? A minha fala vem mais, assim, algumas dúvidas que eu tenho. A primeira é uma dúvida um pouco mais pessoal, queria saber, Felipe, se tu vai continuar mesmo no DCE e presidente do CALI. Eu acho que tu pode fazer isso, mas eu acho que talvez tu possa acabar um pouco com a tua saúde mental. Não recomendo, tá? Tu acumular duas funções tão importantes, né? Eu acho que tu pode acabar se atrapalhando. Ainda mais tem os estudos, né? Que a gente faz todo esse movimento estudantil, mas a gente ainda tem que se formar, né? Para ter uma vida boa aí pela frente. A minha outra questão também queria saber se a gestão vai ser aberta, mais aberta do que foi a nossa, né? Tipo de quererem entrar na gestão e poderem entrar, ou vai ser só os 5 membros que foram eleitos, ou alguém vai poder entrar depois, né? Nessa gestão. E também é uma questão que algumas pessoas já me comentaram, como um elefante branco na mesa, mas eu acho que tem que ser dito de que todo mundo é adulto, né? Tem a questão do movimento correnteza, né? Muita gente na UDESC não gosta, a gente sabe disso, não é um segredo, né? E muita gente também ficou assim meio
como que eu vou dizer? Vou usar um termo manezinho, meio cabreiro, assim, sabe? Do movimento correnteza acabar sendo, assim, um movimento que... O Cali virar o movimento correnteza, sabe? Algumas pessoas vieram com essa questão para mim, que eu acho que não, acho que, né, vocês conseguem separar isso bem, mas eu queria botar isso aqui porque muitas pessoas vieram me falar sobre isso. Acho que eram essas 3 questões. Ah, e outra coisa também que eu queria falar sobre o Daon, né? Se vocês têm do Cali, é uma boa comunicação com o DCE, né? Até porque o Felipe faz parte do DCE, outras pessoas, o Raul também faz parte do DCE, né? A reativação do Daon, acho que pode ficar uma coisa muito boa, é uma ideia, já que a Cláudia vem pedindo aos grupos de estudantes que se faça, né? Mas eu acho que vocês também podem acabar puxando muita coisa para si, sabe? O movimento estudantil, o Cali, ele tem que fazer as coisas, sim, com certeza, com toda coisa. Mas eu, né, deixo essa sugestão de vocês, talvez, quando puxarem tantas coisas para si, tenham cuidado e lembrem que são só 5, né? E às vezes não são os 5 que trabalham assim totalmente, né? Mas, né? Então era só essas falas mesmo. Queria desejar muita, muita sorte, sabedoria, paz para vocês, tá? E podem contar comigo também no que for necessário, tô aí para ajudar. Beleza. A chapa tem 5 minutos para responder. Não sei se vocês vão querer dividir entre vocês a fala. Tá com a palavra. Tá, acho que eu posso começar, daí se a Thay quiser, ela me complementa. Pode ser, Thay. Vou responder a primeira pergunta. Devo estar no DCE como o coordenador geral e agora como presidente da chapa. Mas eu acho que isso vem muito de como a gente organiza as nossas gestões como uma coisa muito comunitária, uma coisa muito de que não é porque eu sou o presidente que só eu vou ter um cargo importante. Eu acho que a gente compreende isso mais como uma certa burocracia, porque o estatuto ele pede, inclusive quando a gente foi montar a chapa, a gente falou, eu não queria pôr como presidente, mas o estatuto pede que seja assim. E o DCE também é uma coisa muito coletiva. Então, as tarefas são muito bem colocadas, assim, sabe? Então, não ficaria uma coisa muito pesada. E também, e assim, eu vou me colocar que eu compreendo até que isso é uma coisa boa, porque faz com que a gestão tenha uma melhor comunicação com o DCE. Mas, obrigado pela preocupação, que isso sim, porque o movimento estudantil, ele demanda tempo, ele demanda vontade, mas eu acho que a gente tendo uma gestão muito coletiva, não fica pesado para ninguém, assim, sabe? Porque todo mundo na chapa trabalha e estuda, então todo mundo entende como ter as tarefas muito bem coletivas ajuda bastante. A pergunta sobre o movimento correnteza. Bom, eu acho que na chapa a gente tem pessoas que são organizadas e pessoas que não são organizadas, então acho que não é uma chapa do movimento correnteza. Eu construo o movimento, o Raul também constrói, mas tem outras pessoas na chapa que não constroem. Então acho que isso só demonstra como também é uma chapa meio que foi aquilo que eu falei, que diferentes perspectivas e também muito diálogo também. O DCE hoje também é construído pelo movimento Correnteza e outras entidades também, e outros estudantes, e isso ajuda a gente a ter debates para outras visões do que pode ser a entidade. Então, eu acho que isso é bom, mas acho que é isso. Acho que tipo, tem estudantes de diferentes organizações e estudantes que não são. Sobre o Daon, essa proposta assim, veio por causa que a gente sentiu essa necessidade, que cada vez mais o movimento estudantil vem demandado que os estudantes eles sejam mais organizados. A gente está vendo a extrema-direita, ela está sendo organizada, e ela é organizada estrategicamente, basta ver o que foi a Chapa 3, esse Renova o Desk. Então, a gente reativar o Daon e sempre articulando com os outros centros acadêmicos, porque isso é muito importante, não tem como o Cali falar, o Daon está ativo de novo. Não, tem que ser uma coisa que os outros centros acadêmicos também queiram acatar, porque afinal de contas tem que ter uma assembleia geral entre os estudantes da FAED, então é muito importante esse diálogo com os outros centros acadêmicos. E com certeza a gestão vai ser aberta,
Não é porque na chapa tem 5 pessoas, até porque seria bom se tivessem mais pessoas que também entram naquilo de não ficar pesado para todo mundo, porque todo mundo trabalha, estuda, mas o centro acadêmico ele é muito importante. Como o Léo disse, ele é histórico assim na FED, ele é o mais antigo. Então, com certeza, a gente vai aceitar as pessoas que queiram contribuir, mas também a gente entende que tem gente que trabalha e estuda. Então, se quiser ser um apoiador ou apoiadora, não que faça parte da gestão, mas que, vocês estão precisando de ajuda com alguma coisa, isso já ajuda bastante, porque a gente entende que é uma coisa que demanda tempo, mas que qualquer ajuda já é muito bem-vinda, assim. Daí se a Thay querer complementar. Então é isso. Respondi Muito obrigado. tudo? Muito obrigado mesmo. Adorei essas passagens. Tá. Acredito que ninguém mais se manifestou, então eu vou passar para o bloco de perguntas que foram feitas pelo Forms. Foram 2 perguntas que encaminharam para a gente até as 9 horas da manhã, que foi quando eu abri. Eu vou fazer as 2 em bloco, e daí vocês podem responder. Se precisar de mais tempo, também pode estar solicitando. A primeira pergunta. A respeito do NEAB, sem recursos, sem pessoal, sem estrutura, o que pensam em fazer? E daí a segunda pergunta é: podemos contar com total empenho por parte de vocês frente à luta estudantil, visando tornar a vida acadêmica com menos obstáculos? É isso. Podem responder. Tá. É quanto tempo? Vocês têm 5 minutos para responder. Pode responder o bloco das 2, mas daí se precisar, também pode pedir para Sari, que daí ela ajusta ali. Sari tá conosco ainda, né, Sari? Tô aqui ainda assim. Tá aí. Tudo tranquilo. Beleza. Peraí, só vou colocar aqui o tempo para eu não falar mais do que eu deveria. Só vou aproveitar que, caso essa chamada caia, porque a gente começou ela um pouquinho antes das 9h30, a gente já tem um outro link que está fixado aqui no chat, só para a gente conseguir finalizar certinho a reunião, tá? Pode falar. Tá. Tu só pode repetir, por favor, a primeira pergunta? Posso sim. A respeito do NEAB, sem recursos, sem pessoal, sem estrutura, o que pensam em fazer? Boa. Para quem não sabe, o NEAB, ele é um núcleo de estudos afro-brasileiros ali da UDESC. Ele é vinculado ao SEAD, até onde eu sei, mas eu acho que tem algumas lutas assim que a chapa se propõe que vai muito nesse sentido, que nem, por exemplo, a luta pelas ações afirmativas, porque acho que todo mundo tá sabendo que tá rolando a luta para que se amplie as cotas ali na UDESC, que já fazem mais de 10 anos que as cotas não são revistas, e estão querendo ampliar para que se aumente a porcentagem de cotas para as pessoas indígenas e para as pessoas negras. Eu acho que essa luta vai muito nesse sentido também, do núcleo de estudos afro-brasileiros, porque, afinal de contas, tendo mais estudantes negros e estudantes indígenas dentro da UDESC, a gente tem outras possibilidades também de produção de conhecimento. Mas a gente entende, sim, como sendo essencial, inclusive a Thay, ela participa da Semana Acadêmica Negra Indígena, ela foi uma cofundadora, então a chapa vai, sim, se propor a tocar as lutas para que, enfim, tenha um maior engajamento nesse sentido, assim, tanto do NEAB quanto todos os outros núcleos, como, por exemplo, a SAGRAE, enfim, o AIA também, que são esses estudos negros e decoloniais, né, que a gente entende como fundamentais num curso de história. Inclusive, também a ampliação de cotas, também ela prevê cotas para professores. Então, vai ser uma possibilidade de, no curso de história, a gente ter professores negros, negras e professores indígenas, que a gente entende que é fundamental no curso de história para que a gente tenha uma outra produção de aulas e de conhecimento no geral, né? Aí eu vou passar para a Thay.
Bom, pelo que eu sei, até onde eu sei, porque eu trabalhei com o NEAB até recentemente, ele estava sob a coordenação da Maria Helena, né? Então, não sei em qual sentido vai essa questão da desestrutura do NEAB, porque ele tem uma gestão que trabalha pelo próprio núcleo, que não é vinculado à FAED. É um núcleo que é do campus, né? Que envolve todos os centros. Então, eu entendo que, né, muitas pessoas da história gostariam de trabalhar no NEAB, mas isso também foge um pouco da nossa mão, assim, porque ele não é algo vinculado ao nosso curso, ao nosso centro, né? Ele é um núcleo da UDESC que está presente em todos os campos, se possível, né? Teoricamente, assim. Mas seria interessante, eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas seria interessante sentar com essa pessoa para conversar, para saber exatamente que tipo de demanda. Ah, Mari, tá. Que tipo de demanda, assim, seria sobre o NEAB, porque eu realmente não entendi, assim, em qual sentido a gente poderia estar ajudando nessa desestruturação do NEAB, né? Porque, pelo que eu sei, tem bolsistas que trabalham ali, estagiários, eles têm a própria sala, né? Até onde eu trabalhei com o NEAB, então não sei em qual medida, assim, realmente, uma dúvida. A Chapa ainda tem a segunda pergunta para responder, acho que ainda tem tempo também, mas não sei se o Ari vai querer falar, eu acabei de mutar ele, só para fazer um pause, se a Ariane puder pausar o tempo. Se ele quiser também se inscrever como fala, a gente pode dar um tempo para ele. Pode ser? Pode voltar o tempo. Tá, beleza. Só pode repetir a segunda pergunta? Por favor. Posso sim. Podemos contar com total empenho por parte de vocês frente à luta estudantil, visando tornar a vida acadêmica com menos obstáculos? Eu posso começar respondendo e aí o Felipe, né, depois também. Eu acho que a gente também tem que, né, colocar as coisas, as cartas às mesas, né? No sentido de que o centro acadêmico do nosso curso, ele não tem como pegar a autonomia do estudante e fazer ele se mobilizar, né? Isso é uma coisa clara. Assim como o próprio centro tem a sua autonomia de trabalho, os estudantes também têm a sua autonomia, o seu dever enquanto estudante dentro do movimento. O que o centro pode fazer pelos nossos graduandos, pelas pessoas, né, que trabalham conosco, é justamente aquilo que o Felipe falou no início, é mobilizar essas pessoas para os eventos e movimentos que estão acontecendo. É informar, é estar presente, é ouvir a demanda, saber como a gente pode lidar com ela, até porque a gestão passada resolveu muitas coisas que precisavam, por exemplo, a sala do Daon, né, que estava abandonada ali. E isso foi uma demanda que levou um ano inteiro para mais, para poder ele ser reconstruído, arrumar as coisas, fazer pedido de licitação, tudo isso. Então, tem demandas que talvez em um ano a gente não consiga cumprir, né? Porque são muitas. Mas aquelas que estiver ao nosso alcance para cumprir, que demandar o nosso tempo e a gente tiver como, porque não é só uma coisa que parte da nossa vontade, parte também da própria mobilidade da instituição, o que a instituição pode fazer, né? E quanto tempo ela nos dá para isso. Então, sim, pode contar conosco para essas coisas, mas também entender que em determinadas demandas, talvez ela não seja cumprida em sua totalidade pelo tempo, pela saúde, não tem como a gente demandar tudo, porque assim como outras gestões não puderam demandar tudo, mas demandaram aquilo que estava ao seu alcance no período que trabalhou, né? Pelo menos eu acredito assim. Só para complementar também um pouquinho disso que a Thay vem falando e também para falar sobre a pergunta, eu acho que é uma pergunta muito justa, sim, né? Porque, afinal de contas, a gente está se propondo a fazer várias lutas e eu acho que as nossas propostas também vêm muito, meio que demonstra também muito concretamente como a gente procura fazer isso. Porque, como a Thay falou, são coisas que demandam tempo. Então, o que foi os anos para que se abaixe o valor
o RU, e depois de muitos anos a gente conseguiu abaixar. Mas só abaixou por causa que os estudantes eles se mobilizaram e estiveram presentes quando foi ocupar o Consune. Então eu acho que as nossas propostas também vêm muito nesse sentido de, claro, de tornar a vida muito mais fácil de todo mundo, porque afinal de contas a gente quer estudar, e trabalhar e estudar é uma coisa que dificulta o estudo. Então, com certeza, buscar possibilidades para que torne a vida acadêmica mais fácil, né? Mas também é essencial que os próprios estudantes eles também estejam engajados, né? Porque não tem como 5 pessoas que estão no centro acadêmico chegar lá e falar, a gente quer isso. Eles vão olhar para a gente e vão fechar a porta. Agora, se a gente for com 200 pessoas, daí eles vão ter que abrir a porta. Então, eu acho que é muito nesse sentido, que a gente tem propostas, mas que as propostas, para elas se concretizar, muitas delas precisam que os próprios estudantes estejam engajados. Isso também vem na nossa proposta de fazer uma gestão onde a gente engaje os estudantes a estarem participando, mostrando que é importantíssimo o movimento estudantil, porque todas as nossas conquistas como uma classe assim estudantil veio tudo de grandes mobilizações e de grandes movimentações que muitos estudantes participaram. Então, acho que pode sim contar que a gente vai fazer de tudo de si para que torne a vida mais fácil, a vida acadêmica, mas também que os estudantes, como um todo assim, também tem um papel essencial nisso. Certo. Eu vou perguntar ali que eu vi que o Ari tinha abrido o microfone, se ele quer se inscrever para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida sobre a resposta da chapa. Pode falar, tem 3 minutos. Bom dia a todo mundo. O meu questionamento foi específico ao MEAB, mas é óbvio que é uma questão muito mais geral, né? Porque a intenção de desmonte do governo do Estado em relação ao DESC é muito grande. E o ataque... Ari, só um minutinho. Tu consegue falar um pouquinho mais perto do microfone, que a gente tá... Não sei se tá só para mim, Tá, vamos. Mas tá meio difícil de ouvir. Tá, melhorou? Melhorou. Legal. Não, eu fiz um questionamento com relação ao NEAB, mas ele é bem mais genérico, né? Eu tinha dado bom dia antes, não sei se ouviram, então vou repetir bom dia para todo mundo. Há uma ação de desmonte da UDESC em curso, em marcha, e obviamente que as ações afirmativas são os primeiros tentáculos da universidade a serem cortados, ou essa tentativa está em marcha. O que eu estou comentando é que, primeiro, se percebeu uma certa... eu não sei se é um racha, eu estou chegando agora, eu sou novato do ponto de vista cronológico, né? Eu cheguei na UDESC em agosto, mas eu acho que eu sou o estudante mais velho da universidade. Mas eu fico observando o seguinte, os núcleos me parece que atuam isoladamente. E essa forma de atuação não está sendo benéfica para ninguém. E na conversa que eu tive com a Maria Helena, por exemplo, hoje é dia 19, o NEAB vai fazer uma série de ações referente à questão negra, aniversário de Zumbi, ações externas. Porque dentro da própria universidade tem dificuldade de fazer isso. E eu conversando com ela, a Maria Helena, eu acho que a gente pode comentar aqui, mas ela sempre comenta, ela sempre fala da dificuldade para manter aquele núcleo. Né? Quando que eu fui lá, eu digo, olha, eu quero ser voluntário, quero ser bolsista, voluntário. Ela disse, que bom, porque dinheiro não tem. As bolsas que nós temos são essas aqui, há muito sangue. Ou seja, ela tem feito várias, tem dado vários insights assim, eu preciso de ajuda. E essa ajuda não vai ser só interna. Nós temos que buscar aliados externos para frear, o desmonte, 2, a criminalização dos discentes da UDESC, isso a gente precisa construir. E aí, quando vocês estavam comentando aí, eu não estou na chapa, estou chegando agora, tá? Mas eu me proponho sim de estar junto com esse time aí. O Felipe me conhece, enfim, alguns aí me conhecem. Eu estou disposto sim a estar junto com vocês para ajudar. Mas eu acho que nós temos que externar nossas ações na busca de
aliados. E eu falo do NEAB porque eu não conheço a realidade dos outros núcleos, eu não conheço, mas do NEAB eu fui lá e atestei, né? Ele está, digamos assim, às moscas, a Maria Helena se virando em 20 para poder, ela disse, se eu largar isso aqui, aí eles fecham o NEAB. E é o que eles querem. Então, a minha preocupação está nesse sentido, essa contribuição que eu queria dar. E me coloco assim, ó, externamente, a gente tinha que sentar uma hora, organizar e ver quais são os contatos estratégicos fora da instituição que a gente pode trazer para ser nosso aliado nessa luta. É isso aí, gente. Beleza. A Chapa quer responder? Tá garantido 5 minutos de resposta. Só agradecer, né, o Ari por ter colocado essa demanda, né, comentado aqui com a gente, porque, como ele falou, né, trabalhar individualmente não faz sentido, e se tudo isso está acontecendo e nós não estamos sabendo, é porque a gente também não está mobilizado dentro desses espaços, né, também não está procurando saber o que está acontecendo nesses outros núcleos, nesses outros movimentos da universidade. Então, agradecer, né, essa demanda e marcar uma reunião com a Maria Helena para conversar com ela, para saber o que está acontecendo, né, para a gente também se mobilizar em relação a essas datas que a gente vê pouquíssimos núcleos trabalharem, fazerem post, qualquer coisa nesse sentido, informando. Então, fazer essa união, assim como a gente se une com movimentos sociais de fora da nossa universidade, a gente também precisa olhar para os movimentos que estão aqui dentro, né, sobrevivendo, respirando por aparelhos. Então, agradecer e tocar essa demanda e dizer que você é bem-vindo, né, para estar aqui compondo também, construindo, trazendo, né, essas demandas. É uma demanda, de fato, eu acho que não tem outra palavra que eu consiga usar para isso, assim, e cumprir com isso, né, porque é a nossa obrigação enquanto estudante, saber o que está acontecendo, e se a gente não sabe o que está acontecendo, é porque alguma coisa está faltando aí, tem alguma falha tá rolando para a gente não saber o que está acontecendo em outros núcleos, né, em outras demandas de trabalho aqui dentro. Felipe, vou fazer então aqui a minha tréplica, rapidinho, bem rapidinho, tá? Pode ser? Não deu para te entender, Ari. Vou fazer minha tréplica bem rapidinho, pode ser? Acho que se tiver ok pela Chapa, então pode ser. A gente pode ouvir sim, pode falar. Não, a sugestão é de que nós, contextualizados aí na FAED, que a gente estabeleça um calendário ainda esse ano de reuniões com esses núcleos para ouvi-los e para a gente propor. Então, se nós pudermos estabelecer um calendário, né, porque muita coisa vai ser dita, mas a gente precisava sentar com eles e dizer, vamos lá, nós estamos sentindo isso, e ouvi-los e também fazer com que eles nos ouçam. Se nós pudéssemos fazer isso antes de encerrar o semestre, seria muito bom. Tá? Muito obrigado. A gente que agradece. É muito importante, vou falar agora até antes que a Chapa, mas é muito importante essa participação e trazer as demandas nesse momento de reunião. É justamente para isso que a gente abre o debate. Acho que a gente pode partir para o último bloco agora. Não sei se a Chapa queria falar mais alguma coisa, mas eu vou fazer as perguntas que a comissão separou em bloco. É um pouquinho grande, elas são um pouquinho maiores ali do que as outras perguntas. E daí também, nesse mesmo esquema, são 5 minutos para resposta, mas se for necessário, pode estar pedindo mais, tá? A gente separou ali em 3 perguntas, então eu vou estar lendo elas. Considerando que o movimento estudantil da UDESC, do curso da UDESC, é um movimento desarticulado, em que o ingresso de alunos, por vezes, não integram as lutas e parecem, às vezes, estar indiferentes,
quais são as ações concretas que a chapa propõe nesse sentido para mobilizar a integração dos calouros e o incentivo dos calouros e também dessas outras fases a estarem mais articulados politicamente. Daí a pergunta número 2. O ponto 2, a proposta número 2 de vocês é sobre a articulação de um evento entre universidades. Qual seria, na opinião de vocês, a maior problemática no currículo da UDESC hoje? E a pergunta número 3, eu acho que já foi até respondida pelo Felipe na parte do debate, mas daí se quiser comentar novamente, era se essa proposta da carteirinha, ela seria uma proposta redundante, visto que ela também é uma proposta sendo feita pelo diretório, e daí também entender um pouco mais se essa ideia de captação financeira, né, por parte do uso da carteirinha, ela se daria de forma, vocês teriam uma articulação dessa divisão e uma parte para o DCE, uma parte para o caixa do Cali, se vocês já têm alguma coisa concreta nesse sentido de divisão mesmo. É isso. Pode começar o tempo para a chapa Sari. Daí eu acho que eu vou começar, daí a Thay me complementa. Pode ser, Thay? A primeira pergunta. Bom, a chapa compreende de que o engajamento tanto político quanto do movimento estudantil dos estudantes partem do princípio de que de que o CALI, a gestão, faça ações. Porque, como a Thay falou, não tem como a gente pegar na mão de cada estudante e falar, você vai participar. Tem que ser uma coisa que venha do próprio estudante. E isso parte a partir do momento que o centro acadêmico está cotidianamente na vida daquele estudante, e o estudante está vendo as ações e está se sentindo representado pelo centro acadêmico. Então, acho que todas as nossas propostas vêm muito nesse sentido também de fazer esse engajamento. E é essencial que isso seja feito logo na primeira fase, porque aí, na vida acadêmica daquele estudante, ele vai cada vez mais se mobilizando a participar de todas as atividades. Porque hoje o que nos é colocado é que o movimento estudantil na UDESC, como um todo, ele é muito esvaziado. O DCE também sente isso, de que várias atividades são atividades esvaziadas. Então, o movimento estudantil, na UDESC, ele é um movimento complicado, sim, porque realmente não tem esse engajamento dos próprios estudantes. Mas também a gente entende também que as entidades também têm um papel nisso, de levar o debate para cada estudante. A gente está fazendo passagens em sala, de estar dialogando, de mais assembleias abertas, porque o estudante também quer ser ouvido. Não tem como a gente chegar com todas as pautas prontas e o estudante só ouvir passivamente. Claro que ele não vai querer entender aquilo porque ele não está sendo ouvido. Então, a gente compreende que as ações concretas que a chapa pode fazer são as propostas que a gente está se propondo, são as ações que a gente vai buscar fazer para que o estudante ele veja o centro acadêmico como uma entidade de luta, que ele veja o centro acadêmico como aquele espaço onde ele pode ser ouvido, onde ele pode debater e também se sentir representado, que a gente acha que isso é o fundamental. Para a pergunta 2, que é a questão do currículo, eu acho que essa é a proposta assim, mais forte assim, que a gente está se propondo a fazer o encontro estadual de vários estudantes das faculdades públicas, porque, como eu falei no começo, de quando a gente estava apresentando, a gente precisa debater sobre o curso de História, como que está o currículo dos cursos de História, porque cada universidade tem o seu currículo, então é muito importante a gente ter esse pensamento de como que está sendo estruturado isso. Mas também vindo do pressuposto de que os problemas eles vêm a partir da própria construção e concepção da própria história que funda
o curso? Assim, então a gente está em um estado extremamente conservador, um estado que a extrema-direita está cada vez mais avançando, e isso, querendo ou não, também impacta diretamente os cursos da universidade do estado. Então, a gente pensa aí que o curso de História da UDESC, ele se propõe ser decolonial, tudo mais, e como que está sendo feito isso? Como que está sendo feito esses pensamentos críticos, tanto do tempo presente, principalmente do tempo presente, né, porque a gente sabe que as coisas que têm passadas que não passam, e como isso está sendo colocado, e como que isso é feito em outras universidades. Também para a gente pensar quais que são as possibilidades que o curso de História hoje da UDESC ele pode ter numa perspectiva futura. Porque também, quando a gente fala de currículo, a gente não está falando apenas de disciplinas, também a gente também está falando de uma concepção como um todo. E isso também vem dentro daquela proposta de luta pelas cotas por professores negros e professores indígenas, que isso já vai trazer uma outra concepção por curso de História. A terceira pergunta, que é sobre a carteirinha, eu até trouxe aqui a minha, do DCE. Desculpa, que ela virou a câmera. A carteirinha do DCE. A carteirinha hoje ela tem o verso, que é a arte do DCE. A nossa proposta é que a gente faça a carteirinha e a arte seja uma arte do centro acadêmico, onde a gente vai fazer um concurso que nem é feito a camiseta para os próprios estudantes fazerem essa arte. E daí também já trazendo esse certo engajamento para que os estudantes saibam que a gente vai fazer a carteirinha e tudo mais. E daí a ideia é fazer uma parceria com o DCE, que o DCE já tem a empresa que faz a carteirinha mais barato, que é no valor de R$25, e também a gente entende que não faria sentido a gente procurar outra empresa, a gente fazer outra carteirinha e tá meio que desarticulando essa atividade do DCE, que é muito importante, porque o DCE, ele de certa forma, representa todos os estudantes da UDESC. Então, a gente vai buscar fazer essa parceria para que as do curso de História venham com a nossa identidade visual atrás e que parte desse valor venha para o nosso caixa. A gente ainda não tem concretamente qual vai ser esse valor, porque nós ainda não somos gestão para ir falar com o DCE de forma concreta, para entender como que vai ser feito isso. Mas eu, a Thay, Raul também está no DCE, então é uma coisa meio que a gente tem que falar lá com o pessoal, mas que a proposta vem nisso também de estar buscando mais caixa para o CA, porque a gente acha que um centro acadêmico sem caixa não tem como tocar muita luta. E também também dos estudantes de História terem uma carteirinha com a nossa logo do Cali e tudo mais, para trazer mais essa certa representatividade. E também a gente vai buscar parcerias para que os estudantes que tenham a carteirinha tenham desconto. Tem, por exemplo, lá no Didicos, quem tem a carteirinha tem 10% de desconto. Os eventos que a gente fazer, quem tiver a carteirinha paga mais barato em bebida. Então, também todas essas políticas, assim, para que o estudante queira fazer a carteirinha e também ele vai estar construindo materialmente tanto o Cali quanto o DCE. Daí, se a Thay quiser me complementar. Posso falar? Gente, é que eu tô trabalhando ao mesmo tempo que eu tô aqui. Aí esqueci a câmera aberta. Mas o que eu ia falar, né, não ouvi direito se o Felipe falou sobre isso, que eu tô dividindo meu cérebro em dois. Mas que sobre a primeira pergunta, que o Cali, né, o centro, ele vai promover essas discussões, né, pra gente, que nem o Felipe falou no início, assembleias. O que está acontecendo? Quais são as demandas do nosso curso, do nosso centro, da universidade, né? Que nem o Ari trouxe, tá acontecendo isso no NEAB. A gente não estava sabendo disso, mas se a gente se propõe a abrir uma discussão para ouvir essas coisas em coletivo, a gente consegue pensar em soluções, pensar em possíveis diálogos, pontes para resolver essas coisas de uma maneira muito melhor. Então, em relação à primeira pergunta, eu só tenho isso a acrescentar, que a gente vai promover discussões realmente para saber o que está acontecendo, né? Para informar os estudantes, para mobilizar, mas também entender que, devido a questões de horário, pessoas que trabalham, também questão de imprevisto, o clima de Florianópolis é muito doido, então
né? Entender que, às vezes, essas coisas podem ser brecadas também por conta dessas situações. E a segunda pergunta já pula para responder, ou falta quanto tempo para a gente se organizar aqui? Vamos Vocês ver têm passar. mais alguns minutinhos. Alguns Pode quantos? responder. Alguns quantos, deixa eu... uns 4 minutinhos, Ah, tá bom. Vou passar para a segunda, então, para falar aqui. Sobre a segunda pergunta, né, dos problemas do currículo. O buraco é muito mais embaixo, assim, né? A gente, se for para falar, a gente vai falar de uma questão que vem desde a fundação do nosso curso, até as bases que colocam ele, até a criação da instituição. E uma coisa que eu estava falando com a minha profa querida, Tatiana, sobre isso, e ela trouxe esse apontamento, né? É o capitalismo. Os professores vão produzir para continuarem trabalhando, e as produções deles é também uma perspectiva subjetiva desse pesquisador. Então, por exemplo, num currículo de teoria da história, né, ali a ementa. Se o professor só pesquisa a Europa, é isso que ele tem a oferecer. E ele precisa sobreviver, ele precisa do salário dele. Então, ele vai promover pesquisa, ele vai continuar batendo nessa tecla, porque é a visão de mundo dele. Então, o buraco é mais embaixo. Não tem como o Cali chegar na direção geral e falar, olha, a gente vai contratar mais professores. A gente não tem essa autonomia, a gente não tem esse poder, né, para fazer essas coisas acontecerem. O que a gente pode fazer e deve fazer, são possíveis soluções, é justamente conversar com essas direções, para saber como é que funciona. Eu não sei, por exemplo, como funciona a contratação de professores aqui na UDESC. Como funciona esse trâmite? Como funciona essa seleção? Eu não sei. E eu estou na 6ª fase. Então, tipo assim, entender que esse problema do currículo, ele perpassa várias coisas. Vai desde essa questão do professor ter que trabalhar, ter que produzir, ele ter a subjetividade dele, vai também a uma questão da nossa própria falta de pensamento crítico acerca disso. Por exemplo, eu partindo do meu lugar, enquanto uma pessoa não branca, enquanto uma pessoa indígena, vou sentir falta da minha pauta em muitas disciplinas. E eu vou cobrar por isso. Mas se não tem eu no meu curso, a única pessoa indígena do curso, se não tem eu, tira eu do meu curso, o que vai acontecer? Outras pessoas vão tocar, outras pessoas vão falar desse assunto. Então, também é uma questão que envolve tudo que a gente falou até agora, a mobilização estudantil. Como os nossos estudantes estão pensando a política. Porque a gente também tem tido, dentro do nosso curso, historiadores se formando com o protótipo de Ana Campagnolo, com o mesmo pensamento que o nosso prefeito. Nós também temos historiadores que são bolsonaristas. A gente não foge disso aqui dentro. Então, a resposta para essa pergunta é uma pergunta também. Como lidar com essas questões dentro do nosso curso? Isso não é algo que vai ser respondido aqui em 5 minutos. Mas isso é algo que pode ser discutido e mobilizado ao decorrer da gestão. Como a gente pode fazer isso coletivamente? Como a gente pode pensar nisso? O que no currículo tem nos desagradado? E a proposta, né, desse encontro estadual das universidades, né, que tem o curso de História, para debater isso, que é algo que está na nossa proposta, é justamente pensar nisso. A UFSC também tem passado por vários problemas no curso, no seu currículo, brigas, inclusive, históricas em relação ao nome do próprio campus, né, que foi algo que envolveu o governo do estado, enfim, então o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que não tem como aqui, né, em 5 minutos, apontar todos os problemas que mostram do nosso currículo e resolver em 5 minutos. E acho que nem em 1 ano a gente consegue resolver isso, porque é algo que vem já há 60 anos, né? Então, acho que é uma mobilização, uma discussão que ela tem que ser continuada, ela não tem que terminar aqui nem se fechar no Cali. Ela tem que continuar sendo feita de outras formas. Por exemplo, quando a gente conversa com o AIA, com o NEAB, a gente
também está falando sobre o que eles pensam acerca do nosso curso, o que eles sentiram, pessoas que estudaram, que tiveram aqui, né, egressos. Então, temos professores que são egressos da UDESC e falam, né, olha, se eu tivesse o currículo que tem agora, eu seria mais feliz. E a gente agora fica, nossa, se tivesse mais coisa nesse currículo, eu seria mais feliz. Então, também é esse movimento coletivo, né? Não tem como 5 pessoas pensarem nisso tudo. Acho que coletivamente a gente consegue se reunir. Assim como tem demandas de alunos que sentem falta de história da Ásia, assim como África 1 e África 2 talvez seja muito pouco para trabalhar todo um continente, assim como, sabe, ter só uma história indígena não dá conta de toda a bagagem, de toda a discussão que precisa ser feita. Então, acho que é algo que realmente vai ter que ser debatido ao decorrer do tempo para a gente encontrar possíveis soluções coletivamente com os nossos parceiros de curso, seja do bacharelado, seja da licenciatura. A gente está tudo no mesmo barco, que é para ter trabalho um dia na nossa vida e mudar um pouco o currículo para, além de ser para a gente, para as pessoas que vão entrar no curso, assim como ele mudou para a gente estar aqui hoje falando disso, né? Se você quiser complementar, amigo, essa segunda questão, eu estou começando a ficar sem voz. É que eu já falei, amiga. O limite de tempo já foi atingido, gente. Então é isso. Então, ótimo. Agradeço bastante a resposta de vocês. Hoje eu estou na comissão, né, mas eu me proponho como eu sou um estudante que trabalha e estuda, eu não quis me colocar para estar incorporando chapa oficialmente, mas deixo também meu apoio nas articulações que eu puder estar fazendo. Eu acho muito interessante as propostas que vocês levantaram. E acredito que a gente encerra a parte das falas. Queria só responder ao que o Ari colocou ali no chat, que de forma alguma é querendo podar a tua iniciativa, Ari. Acho que é isso que a gente busca, é isso que a gente constrói enquanto movimento estudantil. Falo em nome da comissão, mas acredito que a Chapa também vai concordar com isso, que é muito legal ver quando alguém que está chegando no curso agora também está querendo compor e está propondo coisas, está trazendo debates para a gente. Acredito que marcar uma reunião para sexta não vai ser viável. Uma, porque a gente também não quis fazer esse debate na sexta por acreditar que estaria esvaziado, né? Não estaria com muitos estudantes, mas também porque a gente está no processo eleitoral. Então, na segunda-feira vai ter a eleição. A eleição ela acontece pela forma online, né? Que é pelo sistema Helios. Vai estar indo no e-mail de todo mundo que está cadastrado como aluno da graduação. E acredito que a chapa, como é uma chapa única, a não ser que tenha muitos votos contrários, o que eu espero que não, mas acredito que vai estar se organizando também para convocar uma reunião de fechamento do ano, talvez início do ano, não vou poder falar ali por eles. Mas é muito bacana essa tua iniciativa, a gente agradece muito. Enquanto alunos que estão aqui já há alguns semestres veem o movimento de uma certa forma, às vezes desarticulado e tudo mais, ver que tem pessoas que querem estar participando é muito bacana. Eu acredito que é isso, gente. Não sei se passo a palavra um pouquinho para vocês também encerrarem, mas agradeço todo mundo que ficou até aqui com a gente, a chapa que se organizou também para estar aqui, o pessoal da comissão que está compondo também. É muito importante o processo acontecer dessa forma que todo mundo está também integrando, né? É isso, vou passar a palavra para vocês se despedirem. Tá, acho também agradecer todo mundo que se dispôs a estar aqui de manhã, numa chamada, mas eu acho que também colocar que as propostas que nós tivemos são apenas as propostas que a gente levantou, que a gente achou que eram essenciais, mas que qualquer pessoa que tem alguma demanda, que tem alguma proposta que não foi debatida e que a gente não colocou, pode chamar a gente, encontrar a gente para estar colocando essas demandas, para estar também
estruturando isso, porque, como a gente colocou, o CALI, ele não é uma coisa fechada de 5 pessoas, que só a gente vai ficar ali debatendo tudo. Muito pelo contrário, como eu já coloquei antes, o próprio estatuto, ele coloca que todos os estudantes são membros do CALI. Então, todo mundo tem o direito a participar do CALI, a estar colocando as suas demandas, a estar debatendo junto com a gente e pensando como que a gente pode colocar essas propostas em prática. E, para finalizar, voltar àquilo de que a gente se propõe a ser uma gestão ativa, uma gestão que esteja no dia a dia de cada estudante, ouvindo, tornando a nossa vida acadêmica uma coisa mais digna, lutando principalmente pela permanência e que tenham mais espaços de debate para a gente pensar as perspectivas do curso de História. E, de praxe, pedir para que no dia 24 votem na Chapa 1. É hora de lutar, porque a gente acha que o CALI tem muita luta para tocar. Daí, se até quiser me complementar. Faço das tuas palavras as minhas. Eu quero agradecer também o pessoal, né, que estava aqui, as perguntas, que são perguntas, né, muito importantes, que às vezes a gente não faz, ou faz entre a nossa bolha, entre os nossos amigos, né, as nossas amigas. Então, agradecer e que a gente possa discutir mais vezes em outro momento sobre todos esses problemas, mas também ver todas as coisas boas que a outra gestão fez, né? Porque acho que uma realização, assim, para mim, foi ver o DAON reformado, com computador, ser um espaço que as pessoas podem descansar, né? Ter cadeira nova, ter coisas novas. Então, também reconhecer o trabalho da gestão, que também são nossos amigos, né? Que estiveram cumprindo essas demandas, que doaram o seu tempo, e dizer que estamos abertos, né, para a gestão antiga. Também nos aconselhar, que nem o Leonardo estava aqui, né, falou, olha, cuidado, não se sobrecarreguem, para ter esse diálogo, essa ponte, né, com outros estudantes que não compõem o CALI, mas tem coisas para falar, né, tem vontade de ajudar. Dizer que a gente está aberto, e é isso. Obrigada. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui a chamada. A gente vai estar subindo esse. Eu acredito que eu salvei esse vídeo, então vou estar subindo ele no feed do Instagram do Cali, para todos os alunos poderem ter acesso. E, no mais, qualquer coisa a gente pode estar respondendo ali pelas redes sociais. A comissão eleitoral está ativamente respondendo. E qualquer dúvida, podem contar com a gente. E dia 24 a gente vai ter o processo eleitoral ali das 8 da manhã até as 6h30 da